Bom dia, então, para todo mundo. Eu primeiro gostaria de agradecer, então, a presença de vocês nesse webinar aqui e agradeço já de antemão a Arlene e ao Lucas, né? A Arlene pelo convite para apresentar aqui os resultados que a gente obteve no laboratório aqui na descoberta de novos candidatos a fármacos para malária. E eu gostaria também de agradecer ao Lucas aí por todo o apoio técnico que ele tem dado aqui para mim durante a preparação aqui para a gente poder fazer essa apresentação para vocês. Então, sem mais delongas, para iniciar esse webinar, eu queria começar com um dado que eu acho que é bastante importante, que foge um pouquinho, rapidamente, do tema, né? Mas é que ele dá para nós uma base bastante importante, que é a diferenciação entre o que são fármacos e o que são drogas, né? Porque, como vocês perceberam no título da minha apresentação, eu coloquei novos candidatos a fármacos, né, para a malária, e existe, em português, uma diferenciação entre fármacos e drogas, que eu acho que é super importante deixar claro, que eu acho que talvez por um problema de tradução, frequentemente a gente fala de drogas, né, fazer desenvolvimento de drogas, e eu quero deixar bem claro para vocês, ao final dessa breve introdução, que existe uma diferença entre uma definição bem clara que diferencia o que são fármacos do que são drogas. Então, para começar, eu trouxe para vocês aqui uma abordagem que ela é um pouco romântica, vamos dizer assim, porque eu fiz um levantamento mais ou menos na literatura do que são drogas. Eu vou começar falando para vocês de drogas, tá certo? E depois eu vou, ao longo da apresentação aqui, falar só sobre fármacos, mas nessa introdução eu vou falar para vocês sobre drogas. E eu trouxe aqui a influência das drogas em algumas artes, né, que a gente tem. Eu, particularmente, acho muito bacana a arte. Não tenho nenhum dom artístico, mas eu aprecio aqueles que têm. E uma das obras que eu acho super interessante, né, de artes plásticas, é essa obra do Botticelli, de 1483, que ela é chamada Marte e Vênus, né? Marte é o deus da guerra, Vênus a deusa do amor, né? E essa obra aqui, entre muitas interpretações, seria, por exemplo, o amor que vence a guerra, né? Ou seja, a guerra sucumbe ao amor, às coisas boas vencendo as coisas ruins, né? E aqui dá para ver e a pergunta que vem é como é que Vênus, né, sendo uma deusa, obviamente, do amor, que teoricamente não carrega nenhuma arma, conseguiu vencer o deus da guerra, que é o Marte, né? Como a gente pode ver, ele está decaído aqui ao lado de Vênus, e a gente sabe, e uma das interpretações que mostra que essa lança aqui é a lança de Marte, né? E repara que ela está apontada na direção de Marte. Os sátiros aqui, que são esses personagens que aparecem, esses 4 personagens que aparecem aqui ao fundo, carregam a lança, né? E reparem que um deles aqui está até assoprando uma corneta na orelha do Marte, e o Marte não está sequer reagindo, né? Ele está completamente entorpecido. E uma das interpretações de como que Vênus conseguiu vencer Marte nessa obra do Botticelli, vem aqui nessa parte inferior aqui, que eu destaquei aqui, que esse sátiro, né? Como esses estão segurando a arma. Esse sátiro aqui está bem pertinho de uma planta, né? Se a gente der um zoom nessa planta, a gente vai perceber que é uma planta que provavelmente é a única planta bem destacada, né? Bem mostrada com detalhes aqui nessa obra. E o fato que é interessante é que quando ela foi analisada por botânicos, né, foi indicado que ela era uma planta da família da Datura stramonium. E a Datura stramonium é uma planta que é conhecida aqui no Brasil como a trombeteira, que é bastante famosa, né, ao longo da história da humanidade, por seus princípios ativos, principalmente esses alcaloides aqui, a atropina e escopolamina, e que o extrato dessa planta, quando ingerido, né, por via oral, ou seja, numa forma de envenenamento, ele pode causar, por exemplo, amnésia, delírios e perda da consciência, né, mais ou menos como a gente está observando aqui. Botticelli foi muito perspicaz
quando desenhou, né, aqui retratou a Datura Stramonium nessa obra, provavelmente sugerindo que a Vênus havia envenenado o Marte. Uma outra obra agora mais recente, agora do século XIX, que veio do Previati, é uma obra que eu selecionei aqui porque ela é bem mais direta, ela é bem menos subjetiva a interpretação, né? São pessoas, né, aqui numa sala, deitadas, com um cigarro na mão aqui, que dá para ver, e elas estão fumando, literalmente fumando maconha, cada uma com o seu prazer aqui recebido pela droga. E o que eu acho interessante nesse quadro aqui é que Previati denominou, né, batizou essa obra de remédio. Curiosamente, a gente até hoje, no século XXI, a gente está discutindo ainda se maconha e o THC, que é o princípio ativo, tetrahidrocannabinol, é o princípio ativo da maconha, se ele poderia ser ou não utilizado como remédio. E agora recentemente, né, está sendo já distribuído, né, comercializado, aqui permitido o uso do THC como um método de tratamento, que eu acho bastante válido, uma vez que alivia, é um princípio ativo derivado de plantas que alivia sintomas de pacientes que estão fazendo principalmente tratamento de câncer. Então, por que não usar exatamente para aquilo com boas finalidades os princípios ativos, né? Que mais ou menos é o que a gente busca com outros medicamentos também, incluindo os próprios medicamentos, principal medicamento para malária, que vem de um princípio ativo de uma planta. Mas, além das drogas, da influência das drogas nas artes plásticas, eu selecionei aqui 2 outros livros na literatura, né, que eu acho super interessante, que é chamado, o primeiro deles é chamado Portas da Percepção, do Aldous Huxley, 1954. Aldous Huxley, nesse livro, ele discute e descreve, mais do que discute, ele mais descreve, é extremamente descritivo esse livro, a influência do LSD nele. Então ele basicamente fez um relatório de tudo que ele sentia ao usar LSD. É um livro que particularmente eu acho chato de ler, mas por outro lado, exatamente porque ele é muito descritivo. E ele é muito interessante exatamente porque ele é muito descritivo, né? Porque ele vai mostrar, mesmo você não usando a droga, você vai pelo menos ter uma boa ideia do que é o efeito do LSD no corpo. E esse livro aqui retrata exatamente isso. E esse outro livro aqui é um que eu particularmente gosto muito, recomendo fortemente a leitura dele, que ele é chamado A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda. E rapidamente ele conta, isso aqui foi a dissertação dele de mestrado, ele era estudante de mestrado na Universidade da Califórnia em Los Angeles, e ele foi fazer estudante de sociologia e antropologia, e ele foi fazer um estudo de campo morando junto com as tribos Yaqui, no deserto de Sonoda, no México. E lá ele conheceu o Dom Juan, que era o bruxo, né, dessa tribo, dos Yaqui, em Sonoda, e lá eles faziam uso das plantas, e aqui ele conta nesse livro, só que de uma maneira muito mais interessante do que o Carlos Castaneda, eu pelo menos achei, as experiências dele com essas plantas alucinógenas, principalmente uma planta que ele aborda bastante é um cactus, que só cresce lá, principalmente, né, nessa região do deserto de Sonoda, e que é rico em um princípio ativo chamado 5-triptamina, que é um princípio ativo que, quando ingerido, ele causa alucinações tátil, visuais e auditivas. Ou seja, você sai completamente do seu corpo quando você usa esse tipo de droga. E ele conta a experiência dele do ponto de vista antropológico, bastante interessante. Então, para quem não leu, recomendo, porque é um livro bem interessante. E também no cinema, a Sétima Arte, tem 2 filmes que eu acho super interessantes, que eu recomendo que vocês assistam. Esse aqui, em particular, é um filme extremamente impactante, o Requiem por um Sonho, né? Ele está no catálogo, eu acho, do Netflix ainda. O Transporting estava também. Eu vi que tem até a parte 2, mas eu confesso que eu não assisti a parte 2 ainda. Vou aproveitar, talvez, essa quarentena aqui para ver se eu assisto, para ver. Mas esses 2 filmes, eles falam da mesma droga, eles falam sobre a heroína. Esse aqui, em particular, é extremamente impactante. Então, eu acho que, se você não tiver num bom dia, não assista.
certo? Assista, tipo assim, num sábado à tarde, assim, que depois você vai poder fazer alguma coisa. Porque é um filme que mexe com a gente mesmo. Esse filme aqui é muito forte, entendeu? Eu tenho dois filhos e falo assim que eles tiveram um pouquinho mais de idade para entender e ver as cenas aqui, eu vou recomendar que eles assistam, porque esse filme aqui mostra de uma maneira muito explícita o impacto da heroína, principalmente da heroína na sociedade, né? Ele gira em torno de três personagens principais. Os personagens principais é o Jared Leto, que é até o vocalista da banda lá do 30 Seconds to Mars, se eu não estou enganado. Mas eu prefiro ele como ator, particularmente. Nada contra ele como cantor, mas ele como ator, eu acho que nesse filme aqui ele manda muito bem, ele interpreta muito bem o personagem e vale muito a pena. Esse filme aqui também é interessante, mas entre os dois, se você quiser assistir, assista esse aqui, que esse é muito mais impactante, né, do ponto de vista de mostrar o que a droga consegue fazer com um ser humano, principalmente a heroína e com a família, basicamente. Então, recomendo. E por fim, mas não menos importante, eu queria falar para vocês das influências das drogas na música, né, que é muito marcante. Eu particularmente gosto muito de música. E eu selecionei dois álbuns aqui que eu gosto bastante, é do meu gosto pessoal. Um deles é esse do Metallica, que é chamado Masters of Puppets. E aqui eu peguei uns segmentos, né, uns trechos dessa música, que é a música título do álbum, que ele comenta assim: que experimente-me e você verá, mas é tudo o que você precisa. Você será totalmente dedicado em como eu vou te matar, né? Ou seja, extremamente agressivo, nada subjetivo, extremamente direto. E ele continua, né? Falando que ele vai te manter ocupado, eu vou te manter ocupado, eu vou te ajudar a morrer. Eu vou correr, né, através de você e eu domino você também. Ele está falando aqui de uma droga. Basicamente, o Master of Puppets é uma droga. E para a gente saber qual que é a droga, o que eu acho interessante é que quando você vem aqui e olha a capa do disco, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais em destaque a capa do disco, a gente consegue observar que é um cemitério, obviamente, né, que dá para ver. É uma capa que eu particularmente acho muito, muito interessante o jeito que eles fizeram. Um cemitério de cruzes brancas alinhadas em carreiras, né, que elas terminam num pôr do sol e que, se você olhar aqui em cima, os raios de sol aqui são duas mãos, né, fazendo as linhas do que seria o puppeteer, né, o boneco, controlando você aqui. E a droga que ele está falando aqui, na realidade, que é a droga que se usa em carreiras brancas, né, a cocaína. E ao fazer isso, ele conta para nós, basicamente, o efeito da cocaína de uma maneira bastante explícita, né? Que ele vai te manter ocupado, que ele vai literalmente te ajudar a morrer e vai te dominar também. Uma maneira mais romântica e menos direta de se abordar a influência da cocaína foi o Dinho Ouro Preto na letra da música dele aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Tá dando para ver tudo aqui? Tá. Nesse disco dele, que curiosamente ele é chamado de Você Não Precisa Entender, né, de 1988, e o Dinho Ouro Preto escreveu uma música chamada Fogo, que ele fala assim, que o poder de dominar é tentador, eu já não sinto nada, sou todo torpor. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital, onde quer que eu vá e o que quer que eu faça, sem você não tem graça. O você dessa letra, dessa música aqui, que causa torpor, nada mais ele está falando de novo da cocaína, né? Para quem conhece a história do Dinho Ouro Preto, ele foi viciado em cocaína, fez tratamento, reabilitação, e ele escreveu de uma maneira que ficou muito bonita, né? Essa capacidade que os artistas têm de transformar algo ruim em algo bonito, né? Que eu admiro bastante, e por isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas o que eu acho interessante nessa letra dessa música é exatamente isso, o fato de que ele fala que onde quer que eu vá e o que quer que eu faça, se ele não tiver sob o efeito da cocaína, não tem graça. Então isso causa para a gente assim, uma noção, né? Dá uma noção para a gente, impacta, que porcaria de vida que é
você ter que, para se conseguir ter alguma felicidade na sua vida, você tem que estar sob o efeito da droga. Então era assim que ele se sentia ao usar cocaína. E com isso eu concluo essa breve introdução falando sobre drogas e tentando deixar claro para vocês então que existe uma diferença, né, por definição, que drogas, né, são substâncias com efeitos psicotrópicos que podem levar o usuário à dependência física e psíquica, como deu para ver nas letras das músicas e nos outros exemplos que eu trouxe para vocês. Enquanto fármacos são substâncias, né, que vão ser o princípio ativo de um medicamento que vai interagir com o sistema biológico e produzir um efeito farmacológico. Ou seja, obviamente que dá para transpor daqui para cá e o contrário também, tá certo? E basicamente o que faz essa diferença são duas coisas, é o uso, a finalidade e a dose. Então, dá para um fármaco virar uma droga e dá para uma droga virar um fármaco, sem problema, como foi o caso do THC e como é, por exemplo, o caso de anfetaminas, que tem a sua função farmacológica, mas que pode ser usado como drogas. Então, eu trouxe essa apresentação inicial aqui para vocês, mas para contextualizar que o que eu vou fazer, o que a gente faz no nosso laboratório, no nosso grupo, é fazer o desenvolvimento de fármacos, né? A gente não quer fazer um desenvolvimento de drogas, né? E quando você entende o conceito e consegue diferenciar os dois, fica muito claro que eu e o nosso grupo, né, e o meu grupo, a gente não quer fazer drogas para piorar a vida das pessoas. Não, a gente quer fazer fármacos para melhorar a vida das pessoas, entendeu? Melhorar a qualidade de vida, aliviar os sintomas e os problemas da infecção aqui causada por uma doença que é a que a gente selecionou, que é a malária. E só para concluir, então, a ideia de um fármaco, né? O fármaco, ele trabalha de uma maneira dentro do nosso organismo. A maioria dos fármacos que a gente tem interesse de fazer desenvolvimento, principalmente para doenças parasitárias, que é o tema desse seminário de hoje, são fármacos que vão ser administrados por via oral. E um fármaco administrado por via oral, principalmente, ele tem que ter um equilíbrio entre o que a gente chama de propriedades farmacocinéticas e propriedades farmacodinâmicas, né? Então, basicamente, seria farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso organismo e farmacocinética é o que o nosso organismo faz com o fármaco. E para isso a gente precisa estudar química, física e biologia, principalmente, para que a gente possa o que está por trás dessas propriedades para que a gente tenha lá, afinal, o efeito terapêutico que a gente tanto deseja. E como eu comentei anteriormente, a doença que a gente investiga no nosso centro de pesquisa em inovação e biodiversidade, que é o CEPID, a doença é a malária, que é o tema da aula de hoje, do seminário de hoje. Esse centro, né, o CEPID, ele reúne pesquisadores de diversas universidades aqui do estado de São Paulo, né, inclusive a professora Arlene, que é colaboradora muito próxima, né, do nosso laboratório. E ele reúne aqui vários pesquisadores, são 22 pesquisadores no total hoje, está faltando aqui a foto de alguns pesquisadores que entraram depois, peço desculpa. E o trabalho que eu trouxe para discutir hoje com vocês aqui, basicamente é um trabalho que a gente fez em colaboração com o professor Carlos Roque, da Unicamp, e com o professor Fábio Cruz, da Unifesp. Então, as estratégias que a gente utiliza no laboratório, de uma maneira, são basicamente, esse slide reúne quase todas as estratégias e métodos que a gente reúne no laboratório, mas basicamente a gente começa com candidatos, né, a inibidores que vêm de produtos naturais ou produtos sintéticos, e aí a gente pode fazer um ensaio contra o parasita, de maneira geral, para achar inibidores. Se a gente acha esses inibidores, a gente pode fazer planejamento baseado na estrutura do inibidor, e aí fazer SAR, trabalhar junto com o pessoal da síntese orgânica, que são fundamentais aqui para que a gente possa fazer desenvolvimento, descoberta e desenvolvimento de novos candidatos, né? Aí esses novos derivados voltam para o ensaio celular e aí a gente entra num ciclo que a gente chama para entender as relações entre a estrutura e a atividade. Se a gente tem uma molécula que foi bem potente e segura, né, mostrando que, por exemplo, tem baixa citotoxicidade, a gente pode ir para os estudos em vivo, fazer mais alguns estudos para poder ter ideia se a gente tem um candidato, o que a gente chama de um candidato a composto líder, aqui um candidato que vale a pena investir.
Por outro lado, aqui do lado direito, aqui a gente também pode pegar nossa cultura de célula que a gente cultiva no laboratório, faz a clonagem e expressão de genes que são importantes para o desenvolvimento do parasita, purifica o produto desses genes, né? Faz ensaios enzimáticos para achar inibidores. Esses inibidores, se a gente consegue achar, a gente pode agora tentar cristalizar essa proteína na presença do inibidor e fazer planejamento baseado na estrutura. Aqui a gente sabe que eles são inibidores de uma determinada enzima e como essa enzima é uma enzima importante para o desenvolvimento do parasita, a gente sabe também qual é o mecanismo de ação, o modo de ação desses inibidores. Esses inibidores que inibem a enzima podem agora vir para o ensaio contra o parasita, para a gente fazer uma prova de conceito falando, ó, ele não só inibe a enzima, mas ele também inibe o parasita, e aí também a gente faz os estudos baseados na estrutura do alvo, né, fazendo o SAR e vindo aqui para cá para os ensaios em vivo e depois determinar, por exemplo, se é ou não um candidato a fármaco, um candidato a composto líder, que vale a pena investir para tentar virar um candidato a fármaco. Então, a doença que eu já falei para vocês é a malária. E por que rapidamente a gente estuda a malária, né? A gente estuda a malária porque é uma das principais doenças infecciosas no mundo, né? Agora, infelizmente, a gente tem uma nova doença infecciosa que está causando um estrago imenso, que é a Covid-19, causada pelo vírus, né? SARS-CoV-2, que todo mundo já sabe. E eu trouxe aqui uns números que antes eles nem impactavam, embora fossem alarmantes, eles não impactavam tanto. Mas, para você ter uma ideia, por que malária, né? Malária, em número de casos, a gente está falando de 228 milhões de casos no último report. Ou seja, no último ano, que foi ano base 2018, foi publicado o ano passado, esse report, foram 228 milhões de casos de malária, mais do que a população inteira do Brasil, né? No mundo, obviamente. Desses 228 milhões, uma média de 405 mil pessoas morreram, sendo que esse número variou aqui no intervalo de confiança de 95% entre 235 e 639 mil mortes. Para você ter uma ideia, a Covid-19, até o momento, ou seja, nesse ano, a Covid-19 matou 770 mil pessoas. Ou seja, a Covid-19 está mais ou menos no mesmo patamar do que a malária vem matando todo ano. Né? Então, assim, é óbvio que a Covid-19 tem um apelo imenso e é muito perigosa, mas a gente tem que lembrar que existem também outras doenças que são tão perigosas quanto o Covid, que está matando muita gente. E essas pessoas que morreram de malária aqui, quando a gente pega esse número de 405 e divide pelo número de minutos que a gente tem no ano, dá aproximadamente uma morte por minuto. O Covid agora, com 770 mil, está quase chegando a 1,5 mortes por minuto. Ou seja, é uma doença que realmente mata muita gente. No caso da malária, 60% dessas 405 mil pessoas foram crianças que morreram com menos de 5 anos de idade. Quase metade da população mundial está sob o risco de contrair malária. E esses são os países no mundo que a malária está presente, com maior ou menor incidência, mas onde o parasita conseguiu se desenvolver por causa da presença do mosquito, do inseto vetor. E sabe de uma coisa que é curiosa? É porque a malária tem tratamento. E o tratamento é eficaz da malária. Basicamente, o tratamento principal é baseado nessa sigla aqui chamada ACT, que vem de Artemisinin Combination Therapy, ou seja, é a combinação, o tratamento combinado com derivados de artemisinina, que os dois principais aqui é o Coartem e Coarsucan. Eles são dois medicamentos que têm aqui os derivados de artemisinina, no caso artesunato e artimeter. Ele é eficaz, ainda é eficaz, mas mesmo assim mata tudo isso de gente por ano. Ou seja, é uma doença grave que tem tratamento, mas que mata muito ainda. Só que tem um problema. Como esses parasitas estão vivendo e sobrevivendo, e eles são biologicamente programados para sobreviver a qualquer custo, a gente tem observado casos de resistência à artemisinina. Ou seja, uma doença que tem tratamento, mata 405 mil pessoas em média por ano, e agora a gente começa a observar casos de resistência.
Os primeiros casos de resistências vieram aqui do Sudeste Asiático, principalmente nesses países aqui, Vietnã, Camboja, Mianmar, Tailândia e Laos, né? Onde aqui a gente observa que esse gene, aqui ele apresenta um polimorfismo, ou seja, ele tem mutações características aqui que conferem resistência para a artemisinina. Então a gente consegue ver aqui que o tipo selvagem ele era mais sensível, né, a esses medicamentos, né, derivados de artemisinina, e que as cepas que apresentavam essas mutações aqui começam a apresentar agora um caráter de sobrevivência bem maior do que uma média aqui do que a cepa selvagem. Só que a grande vantagem é que isso estava relacionado e confinado aqui no Sudeste Asiático. Ou seja, pensando naquele mapa que eu mostrei anteriormente da distribuição da malária no mundo, a gente estava falando só dessa parte aqui do mundo onde tem casos de resistência. O problema é que semana passada, hoje é dia 19, há 2 semanas, né, no dia 3 agora de agosto, foi publicado na Nature o aparecimento, né, de uma expansão clonal aqui de novos mutantes para a artemisinina, com novas mutações que foram observados, e o maior problema, em Ruanda. Ruanda é um país que fica localizado aqui na parte central da África, é esse país aqui, e Ruanda e o continente africano é o continente que concentra 90% dos casos de malária no mundo. Ou seja, esses casos que eu falei para vocês aqui, que tem uma média de 200 milhões de casos, 90% deles estão aqui na África, nesse país. E agora já foi observado resistência, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, incluindo uma nova resistência, uma nova variante desse gene que confere resistência para a artemisinina, que é aqui que a gente consegue ver que realmente ele é significativo, a taxa de sobrevivência desses parasitas que carregam essa mutação é maior, e é uma sobrevivência, uma mutação que é observada aqui na África, entendeu? Ou seja, ela foi gerada, ela não foi importada do Sudeste Asiático, ela foi gerada exatamente, é um caso endócrino, autóctono, desculpa, da África. Ou seja, se essa cepa agora se espalhar pela África, a gente corre um risco muito grande de ter esse número de mortes elevado absurdamente, porque esses parasitas são resistentes à forma mais eficaz de tratamento que a gente tem. Então é grave os casos de malária no mundo, e aqui só para você ver que a gente estava numa tendência muito boa, né, nos casos de malária no mundo. Nos últimos reports a gente estava vendo uma tendência de queda no número de casos e também no número de mortes de malária até 2017. E no Brasil, o que estava acontecendo? Qual que é o cenário da malária no Brasil? O último report que eu tive acesso foi de 2018, os dados do Ministério da Saúde, que dá para a gente ter uma ideia. Foram 218 mil casos de malária, o que é bastante. Você pensar que uma população de 220 milhões de habitantes, a gente está falando de 220 mil casos de malária. A grande vantagem daqui do Brasil, do casos de malária, é que a gente tem 90% dos casos de malária causada por essa espécie de Plasmodium, que é chamada Vivax, que é um primo do Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum é o que causa a forma letal da doença, é o que causa a forma que mata lá 90% dos casos da África. Lá é Plasmodium, quase 99% na África é Plasmodium falciparum. Lá tem bem menos Vivax. Aqui no Brasil, o Vivax se adaptou muito bem. E a gente estava vendo, ao longo dos últimos anos, uma queda bastante significativa no número de casos de malária, né, autóctone, ou seja, malária que ocorre aqui na região norte do Brasil, principalmente nos estados da Amazônia selvagem, né, incluindo o Amazonas, Acre, Rondônia, são regiões endêmicas para malária, principalmente de Vivax. E aqui a gente estava também vendo o número de casos, né, caindo, de mortes aqui no Brasil, estava sendo de casos caindo nessas regiões, o que era muito bom, mas a partir de 2016 a gente começa a ver um crescimento novamente desses casos, o que é muito ruim e preocupante, porque
o Plasmodium vivax, embora seja uma doença que não mata, ele causa uma morbidade muito grande. Se vocês assistiram Fantástico agora no final de semana, a Camila Pitanga fizeram uma reportagem sobre ela, falando que ela teve malária, né? E aí a malária que a Camila Pitanga teve, que saiu na reportagem, ela adquiriu aqui, na Mata Atlântica, no estado de São Paulo. É casos autóctones aqui da Mata Atlântica do litoral de São Paulo. E, curiosamente, acontece mais do que a gente imagina. Eu tenho uma aluna minha que o irmão dela também foi para Caraguá, fez uma trilha e voltou com malária. Né? Fez uma trilha lá, fez o tratamento, está curado, foi malária vivax, mas existem casos de malária acontecendo aqui no estado de São Paulo também. Né? E agora ganhou um pouco notoriedade por causa que foi uma atriz da Globo aí que fez o tratamento, era a malária vivax dela também, está curada, ela e a filha, né? Mas é um caso que existe aqui no país e mais próximo do que a gente imagina. Então, mostrado tudo isso, queria rapidamente discutir um pouquinho com vocês. Eu espero que tenha deixado claro que malária é uma doença grave e que casos de resistência agora ao único medicamento existente têm sido reportados. Ou seja, a gente precisa então achar novas formas de tratamento, e para achar novas formas de tratamento a gente precisa de novas moléculas que sejam ativas contra o parasita e novos alvos moleculares, né? Novas proteínas que possam agir como alvos moleculares, para a gente tentar evitar que essa resistência, essas cepas resistentes se espalhem pelo mundo e que a gente se elas se espalharem, que a gente possa ter tratamento contra elas também. E um alvo que a gente selecionou aqui no laboratório para trabalhar é essa enzima chamada enolase. Essa enzima é uma enzima da via glicolítica do parasita, onde o parasita tem um metabolismo muito elevado, porque assim que ele invade as células, ele precisa se reproduzir, né? Ele precisa se replicar dentro da célula, e para isso demanda muita energia. E ele obtém basicamente a maior parte da energia nessa forma eritrocítica, vem exatamente da glicólise. Então, se a gente consegue inibir a glicólise, o parasita fica sem energia, o parasita sem energia, o parasita morre. E uma enzima importante nessa via é exatamente essa enzima chamada enolase, que catalisa essa reação aqui, onde ela vai transformar o 2-fosfoglicerato em fosfenol piruvato. E o fosfenol piruvato, se vocês lembram das aulas de bioquímica, é uma molécula-chave dentro do metabolismo, né? Porque não só para a via glicolítica, mas ele também serve como substrato para o ciclo de Krebs, que nessa parte do parasita não é tão importante, mas que a depressão de fosfenol piruvato também auxilia depois nas formas mais para frente do parasita, se ele continuar existindo, onde ele usa o ciclo de Krebs, a gente tem ali menor fonte de moléculas para ele produzir energia. Então é um alvo bastante interessante para a gente investigar. Então o que a gente fez no laboratório? A gente clonou, né, o gene que codifica para essa proteína. Essa proteína é expressa pelo menos em duas formas do parasita, na forma eritrocítica, né, que é no esquizonte e no trofozoíta. A gente fez várias construções, quem fez isso foi na época o meu aluno de doutorado, Fernando Maluf, trabalhou bastante e conseguiu bastante sucesso nessa área aqui de clonagem, conseguiu clonar, expressar, purificar. A gente conseguiu purificar essa proteína por cromatografia líquida, né? Então aqui a gente tem um pico isolado, simétrico, mostrando que a proteína estava pura, né? E aqui esse gel confirma então a pureza da nossa enzima que a gente tem interesse em trabalhar. E daí a gente foi para a caracterização bioquímica dessa proteína, né? Como eu falei anteriormente, ela catalisa a transformação do 2-fosfoglicerato em PEP. Então a gente fez a determinação dos parâmetros cinéticos, conseguimos fazer a caracterização bioquímica, determinamos um km aqui por volta de 37 micromolar, e só que tinha um problema. Esse ensaio a gente faz a 240 nanômetros. E 240 nanômetros, como vocês sabem, é a região do ultravioleta. E que para fazer triagem de inibidores é muito ruim, porque qualquer praticamente molécula com uma dupla ligação ou um anel aromático ali, ou seja, duplas ligações conjugadas, ela vai absorver nessa região e a gente não ia conseguir fazer triagem de compostos que pudessem inibir essa enzima. Então, o Fernando, na época, muito perspicaz, sabendo de bioquímica,
percebeu que o PEP era substrato da enzima seguinte, chamada piruvato quinase, que pegava o PEP e transformava em piruvato e ATP. O ATP é substrato da luciferase, e a luciferase, na presença de luciferina, gera esses produtos aqui, e mais interessante, ele gera luz verde, como a gente pode ver aqui. E essa luz verde a gente vê então na região do visível, por volta do 535, ou seja, é um ensaio de bioluminescência. E isso faz com que então a gente consiga agora sair daquela região do ultravioleta e consiga usar esse ensaio para fazer triagem de compostos, num ensaio que a gente chama de ensaio combinado com outras enzimas. E a gente fez de novo a determinação do KM, a gente chegou a um KM de 30 micromolar, que está coerente com aqueles 37 que eu falei anteriormente no ensaio direto. Então, comprovando que dava para usar esse ensaio aqui para fazer triagem de inibidores. Além disso, a gente tem no laboratório um grande interesse de fazer biologia estrutural. E para fazer a biologia estrutural aqui, então, a gente fez na forma dessa enzima, em várias formas, né? Na forma APO, sem ninguém ligado no sítio, ela ligada com o substrato, essa enzima ligada com o produto, e essa enzima ligada com o produto e com o cofator. A gente conseguiu determinar essas estruturas com resoluções bastante interessantes aqui, né, por abaixo de 2 angstroms, ou seja, alta resolução. E aí, quando a gente faz a análise dessa estrutura, que infelizmente não vai funcionar a minha animação aqui, mas era só para vocês terem uma ideia do que seria o enovelamento da enzima. Ela é um dímero funcional, essa enzima, né? E ela é composta por 2 domínios. Um domínio que é chamado de alfa-beta, que é esse domínio aqui, que está ligado, que faz a interação entre as duas subunidades, né? O monômero A, subunidade A e subunidade B. E o domínio alfa-beta, o barril alfa-beta, que é esse domínio daqui que é o domínio que carrega o sítio para o substrato, que faz a reação catalítica propriamente dita. Então, com essas características da biologia estrutural, a gente começou a fazer análise, e quando a gente comparou, por exemplo, a estrutura APO com a estrutura em complexo com o produto, a gente viu umas diferenças interessantes, né? Que esses gráficos aqui mostram exatamente as regiões onde havia diferença no traço do carbono alfa. Então aqui eu estou mostrando o traço do carbono alfa, e aqui uma maneira quantitativa de observar essa figura, onde a gente consegue ver que entre esses resíduos aqui, mais ou menos os 50 até os 70, a gente vê mudanças conformacionais bastante significativas. E essas mudanças conformacionais estão aqui. Na estrutura APO, ela está numa forma aberta, enquanto na estrutura em PEP, aqui em vermelho, ela está numa estrutura fechada. Basicamente, o que a gente observa é que essas alças aqui, elas fecham, né? A gente tem uma ideia aqui de fechamento da estrutura da proteína. Isso porque essa proteína ela precisa estar na forma aberta para que o substrato entre, né, Então, o substrato vai vir aqui, ele vai entrar no sítio catalítico dessa enzima, e daí a estrutura fecha para que a catálise aconteça aqui, no centro da proteína, e uma vez que a catálise acontece, ela vai liberar o produto. E daí ela abre novamente, e aqui sai o produto da reação, né? Vamos dizer aqui de uma maneira que fique mais claro. Então ela está na forma aberta, ela entra o substrato, ela fecha, catalisa, ela abre de novo, sai o produto. Quando a gente faz a cristalografia dessas proteínas, a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona o mecanismo de funcionamento dessa enzima. Parte desses resultados a gente publicou aqui no Scientific Report, que depois vocês podem dar uma olhada na referência. E a próxima etapa do trabalho foi exatamente tentar achar inibidores para essa enzima, né? E para poder achar inibidores, o Fernando e a Lorena, que foi ex-aluna aí do grupo do Departamento de Química, né? Trabalhou com o professor Paulo César, PC, e depois ela veio fazer o pós-doc no meu grupo, e daí ela e o Fernando trabalharam junto. O Fernando, na época, tinha achado que esse paper que achava um inibidor da enolase, não de plasmódio, mas da enolase humana. A gente entrou em contato com esses pesquisadores da Coreia do Sul, eles enviaram para nós esse composto aqui, que eles denominaram de enoblock, que era um inibidor dessa enzima enolase humana, e a gente fez, como a gente tinha um ensaio, a gente determinou
a potência desse composto contra a nossa enzima de Plasmodium, né? E a gente viu que era um inibidor aqui na faixa submicromolar de 320 nanomolar de potência. E ele é um inibidor que, curiosamente, eu acabei não chamando a atenção de vocês, mas se vocês prestarem atenção lá no início, o substrato dessa enzima é o 2-fosfoglicerato, ou seja, um glicerato, é uma molécula muito pequena. E esse ligante, esse inibidor aqui é uma molécula enorme comparado ao glicerato, né? Então a gente já desconfiava que era um inibidor do tipo não competitivo e a gente fez a cinética, a Lorena fez a cinética aqui junto com o Fernando, e determinaram realmente que era um inibidor do tipo não competitivo, onde ele apresenta uma afinidade maior pela forma não ligada da enzima, né? Então ele tem uma afinidade maior por essa forma da enzima aqui, onde ele se liga com 200 nanomolar de afinidade. Ele também consegue se ligar na forma em complexo com substrato, mas com uma afinidade um pouco menor. Isso aqui chamou nossa atenção porque a pergunta próxima foi onde que é esse sítio? Porque se não é o sítio do substrato, é algum outro lugar que consegue inibir essa enzima. Então, de novo, a gente foi fazer, o Fernando fez a cristalografia na presença do inibidor, e aqui eu colori essa proteína, aqui, como eu tinha falado, do dímero, né? Aqui, quando a gente observa duas camadas alfa-beta aqui, marcada em vermelho, que forma a interface de dimerização. Aqui, quando a gente coloca na superfície, a gente consegue ver que aqui nessa interface de dimerização tem uma cavidade muito interessante, né, que chamou a nossa atenção, e quando a gente foi ver dentro dessa cavidade, estava o ligante lá ligado. E aqui a cavidade, eu estou mostrando uma visão lateral agora, aqui está o ligante, e aqui em amarelo eu estou mostrando para vocês o que é o sítio catalítico, né? do primeiro monômero e do segundo monômero. E o ligante interage aqui. E para a gente poder entender o comportamento desse ligante, como é que ele consegue inibir essa proteína não se ligando no sítio catalítico, a gente precisa voltar lá na história do mecanismo que eu havia falado para vocês de abertura e fechamento. Lembra, a enzima ela tem que estar numa forma aberta para receber o substrato, para receber o produto, e daí para liberar o produto no final das contas, mas uma vez que entra o substrato, ela assume uma forma mais fechada, né? Ela se fecha, essa enzima. E aí o ligante, basicamente ele entra nessa parte aqui embaixo, vamos dizer assim. E ao fazer isso, ele trava a estrutura na forma aberta da proteína. Então, se ele trava a estrutura na forma aberta, ele impede agora a estrutura de fazer essa abertura e fechamento que é necessário para o mecanismo catalítico. Ela fica sempre na forma aberta. Seria mais ou menos como eu pegar uma porta e colocar alguma coisa que trave uma porta e ela só fica aberta o tempo inteiro. Então, agora ela deixa de ter a sua função, por exemplo, de dividir ambientes. Porque ela tem alguma coisa que travou aquela porta e ela não consegue mais fechar. Então, ela não conseguindo fechar, ela agora não consegue mais realizar o seu mecanismo catalítico. E com isso consegue fazer a inibição dessa enzima, mesmo não se ligando aqui no que seria os sítios catalítico. Ela impede, é um inibidor que a gente chama de inibidor alostérico, impede o mecanismo de mudança conformacional dessa enzima, que é necessário para que ela realize a catálise. Bom, feito isso, a gente consegue ver então aqui por uma outra perspectiva, esse é o sítio dessa enzima, né? E aqui a gente consegue ver o ligante interagindo lá com o sítio, com uma boa complementaridade lá com o sítio na interface dimérica. E, além disso, a gente fez um outro trabalho que, tudo bem, a gente sabia que ele conseguia inibir a enzima, mas será que esse inibidor conseguiria inibir o crescimento do parasita? Foi exatamente nessa época que chegou a Carol aqui no nosso laboratório, e a Carol é uma parasitologista, veio fazer pós-doc aqui com a gente, uma parasitologista excelente, conhece muito da biologia do parasita, estabeleceu esses ensaios aqui no laboratório, e a gente fez 2 ensaios principais. Primeiro a gente foi avaliar a citotoxicidade para ver se esse composto não era tóxico para a célula, e depois a Carol fez a determinação da atividade antiplasmodial contra 2 cepas, aqui, uma cepa sensível e uma cepa resistente do parasita.
E ao fazer isso, a gente conseguiu ver que o inibidor conseguia inibir o crescimento do parasita, aqui por ordem 1 micromolar ou 2 micromolar, tanto na cepa sensível quanto na cepa resistente do parasita. Isso foi muito interessante e não apresentou citotoxicidade nas células que a gente utiliza como padrão aqui para avaliar se o composto tem ou não capacidade citotóxica. Isso foi bastante interessante, onde mostrou para nós de que o composto consegue não apenas inibir a enzima, mas também consegue inibir o crescimento do parasita, né? E aqui estão as curvas para mostrar. E, por fim, a gente precisava ver, ou seja, a gente já sabia que inibia a enzima, inibia o crescimento do parasita, mas será que conseguia inibir o crescimento do parasita dentro do organismo em vivo, né? Então, no ensaio, que a gente chama de ensaio em vivo, onde a gente cultiva agora o parasita e injeta esse parasita num camundongo e depois faz o tratamento desse parasita, desse animal infectado. A Carol fez esse estudo in vivo, lá no laboratório junto com o Fábio, da Unifesp, Fábio Cruz, e a gente conseguiu ver que lá no dia 5 a gente já conseguia ver 82% de redução da parasitemia, e no dia 7 ainda mantinha essa redução da parasitemia, enquanto o grupo não tratado, né, ou seja, que o parasita estava crescendo, sem tratamento, ele continuava crescendo bastante. Tá certo? Então, mostrando que a enzima, ela pode ser realmente um alvo interessante, um novo alvo para o desenvolvimento de fármacos aí para a malária. E eu vou falar bem rapidamente de um outro trabalho que a gente fez agora, só basicamente caracterizado por compostos, que é um trabalho muito parecido que a gente está fazendo com a professora Arlene, só que esse a gente fez com o professor Roque, onde a gente descobriu uma nova classe de compostos que são derivados de produtos naturais, oriundos do mar, né, de uma alga marinha, por isso ele recebeu esse nome de marinoquinolinas. Essas marinoquinolinas, elas apresentaram nesse trabalho aqui, publicado em 2015, um valor de C50 interessante no baixo micromolar contra o parasita, no caso aqui dessa forma resistente do parasita. A gente viu esse trabalho, o professor Roque, Carlos Roque, da Unicamp, conhece bem esse núcleo marinoquinolínico aqui e sabia fazer muito bem a síntese, trabalha muito tempo com catálise e resolveu embarcar nesse projeto com a gente de achar novos compostos, otimizar esses compostos que estavam reportados na literatura. Então, o que ele fez a síntese junto com o Eric e com a Michelle. O Eric era aluno do doutorado dele, a Michelle era pós-doc no laboratório dele, e os dois trabalharam muito bem também em colaboração com a gente. Eles fizeram a síntese e deu no total 50 derivados que a gente trabalhou que a gente publicou nesse trabalho, que foi publicado no Journal of Medicinal Chemistry em 2018. E basicamente o que a gente fez? O primeiro foi confirmar os dados da literatura. A gente conseguiu confirmar que eram realmente inibidores do crescimento do parasita aqui na ordem do baixo micromolar. E a gente foi além, no caso, a gente conseguiu ver que não só eles eram inibidores interessantes para o crescimento do parasita, mas também que eles apresentavam baixa citotoxicidade contra essa célula padrão que a gente trabalha no laboratório. Então isso fez com que a gente planejasse diversos derivados, basicamente aqui na posição 2 do anel, marinoquinolínico, e ao fazer isso aqui, a gente fez vários derivados, variou bastante, mas a gente não conseguia aumentar a potência. A seletividade continuava sendo muito boa, né? A gente estava com parâmetros bastante altos. Só para vocês terem uma ideia, uma seletividade maior do que 10 é uma seletividade considerada boa, né? Razoável. Quanto maior, melhor. Mas a gente não conseguia aumentar a potência. A gente percebia que eram grupos que eram tolerados, mas que não conseguia aumentar a potência. Até que a gente fez substituições aqui na posição 7 do anel marinoquinolínico, e ao fazer essa substituição por uma metoxila no anel na posição 7, a gente conseguiu um aumento significativo de potência, né, por volta de 2 até 20 vezes que a gente conseguiu quando a gente compara os dois compostos aqui
conjugados aqui, o não substituído com o substituído com uma metoxila. Então a gente viu que essa metoxila tinha uma função bastante importante e aqui finalmente a gente tinha conseguido compostos que eram submicromolar, né, 500 nano, 400 nano, 600 nanomolar. E daí a gente, com base nisso, a gente criou modelos, né, de QSR3D, onde quem ajudou a fazer isso foi minha aluna na época de mestrado, a Mariana Garcia. Ela fez, isso aqui fez parte da tese dela também, de mestrado. Ela ajudou a construir esses modelos, e esses modelos, então, a gente faz um mapeamento através de uma sonda molecular, né, onde essa sonda agora começa a mapear em cada um dos pontos, a gente alinha as moléculas e faz o mapeamento dos campos moleculares, e ao fazer esse mapeamento dos campos moleculares, a gente tem uma ideia de quais regiões ao redor da molécula são interessantes para fazer aí modificações que têm impacto na atividade biológica. Então a gente faz um estudo, né, de relação estrutura-atividade de forma quantitativa agora, onde a gente consegue fazer a predição de novas moléculas. Conseguimos construir um modelo que foi interessante, que se mostrou ali interessante, que fazia uma boa predição, né? Por exemplo, aqui a gente consegue observar, por exemplo, compostos que a atividade real e a atividade predita estava muito próximo. Então a gente falou, bom, dá para confiar nesse modelo, utilizamos então esses mapas que falavam, olha, tem que aumentar o volume nessa região, volume estérico nessa região, tem que aumentar grupos eletropositivos e eletronegativos nessa região. E com isso a gente fez o planejamento de novos derivados, né, que tinham grupos que tinham essas características aqui de aumento, como eu comentei com vocês. Esses grupos foram então planejados, aqui um anel indólico, depois esses derivados carbamatos, a amida também foi colocada naquela posição. E ao fazer isso a gente conseguiu então finalmente conseguir ligantes que tinham uma potência ali do baixo nanomolar, ou seja, 60, 40 nanomolar. E a gente conseguiu fazer então uma análise prospectiva de validação mostrando que o modelo então foi útil. E a gente chegou então numa molécula aqui que tinha uma potência bastante interessante. A partir daí a gente começou a fazer a caracterização, e isso quem ajudou a fazer foi a Carolina Aguiar, que hoje é professora lá na Unifesp, no campus da Baixada Santista. A gente fez ensaios de combinação com o artesunato, que é o fármaco padrão para o tratamento, né? Como lembra das ACTs que eu comentei no começo, e a gente percebeu que marinoquinolinas e artesunato tinham um efeito aditivo, ou seja, que era interessante para a combinação. A molécula também se mostrou ativa, né? E potente, equipotente, contra a cepa resistente do parasita, que é essa K1 aqui, que é uma cepa resistente. Essa molécula se mostrou um inibidor que agia já nas primeiras horas, né? Ou seja, sugerindo que era um inibidor do tipo de ação rápida, que foi confirmado depois desse ensaio, através desse ensaio que a gente fez em colaboração com o pessoal da GSK em Três Cantos. Eles confirmaram que realmente era um inibidor de ação rápida com ação similar aqui à cloroquina, que é um inibidor de ação rápida do Plasmodium falciparum, né? O nosso aqui é o 50, que está nesse meio dourado, aqui nessa cor dourada. Esse composto também foi ativo contra a cepa da forma hepática do parasita, de novo aqui com não na forma sanguínea, mas agora na forma hepática, com uma potência equivalente. Foi ativo também em isolados, né, de campo, que a Carol faz, um projeto que a Carol conduz. Esse dado é muito interessante porque, e de novo, ele foi ativo não só contra Plasmodium falciparum, mas também contra Plasmodium vivax. E esse resultado é muito interessante porque ele não é uma cepa de laboratório, são cepas que são espécies de parasita que são circulantes hoje, né? Lá na região da Amazônia, a gente faz esse trabalho em colaboração com o grupo do Centro de Medicina Tropical, lá em Porto Velho. E, finalmente, também a gente viu que essas moléculas aqui aqui eu já falei que eram ativas contra a cepa resistente do parasita, a gente confirmou. Ou seja, a gente fez uma caracterização do que a gente chama de um perfil antiplasmodial dessa molécula, mostrando que é uma molécula que vale a pena investir. Então, resumindo tudo isso que eu falei, era uma molécula, a gente conseguiu mostrar que é uma molécula que age contra a forma
do fígado, né, nos hepatócitos, a forma no fígado, hepática, e também contra as formas sanguíneas do parasitas, que são importantes, e essas que causam a febre característica do plasmódio, né? E, por fim, a gente tinha que mostrar que, ou seja, a gente tinha todo o perfil parasitológico determinado, mas a gente ainda precisava determinar se essas moléculas elas eram capazes de ter atividade em vivo, né, no modelo animal da doença. E a primeira coisa que a gente viu é que as moléculas não apresentavam efeitos tóxicos, né, após a administração oral, ou seja, eram moléculas que foram bem toleradas nos animais, ou seja, os animais não morreram quando a gente tiveram uma taxa de sobrevida bastante significativa, né? Enquanto o modelo não tratado aqui era de 19 dias, os animais tratados sobreviveram mais dias. E, além disso, a gente conseguiu observar que havia uma redução significativa da parasitemia, né? Por volta de 70% no dia 5, 50% no dia 7 e 40% no dia 9 após a infecção. Então, basicamente, o modelo animal, o modelo de ensaio em vivo, né, a gente infecta o animal com parasita, deixa eles 3 dias para o parasita desenvolver, e no 5º dia, infecta, deixa ele desenvolver e começa o tratamento por 3 dias seguidos. E daí, no 5º dia, avalia a atividade antiparasitária nele. Então, a gente consegue observar que os animais tratados aqui, eles apresentavam uma diminuição na parasitemia, mostrando que a molécula estava sendo ativa. E, por fim, a gente percebeu também que um dos compostos, esse é o último slide aqui, que eu já vou terminar, a gente percebeu uma coisa que chamou nossa atenção, foi que o derivado 50, ele se mostrou muito bom, mas os outros 2 derivados próximos, o 32 e 43, não conseguiram inibir a proliferação do parasita. Então, o que a gente fez para tentar entender isso? A gente fez uma colaboração com o professor José Luiz Costa, da Unicamp, e ele fez aqui a estabilidade metabólica desses compostos, e a gente conseguiu observar que os outros 2 compostos, o 43 e o 32, eles apresentavam uma baixa estabilidade metabólica, ou seja, eles eram muito rapidamente metabolizados, enquanto o composto, o 50, ele era o que tinha maior estabilidade metabólica, mostrando aqui, sugerindo que por isso que ele tinha uma capacidade ao longo de um tempo. E se pensar que o grupo carbamato ele consegue sofrer hidrólise em vivo e liberar um grupo amino, né? E esse grupo amino era um composto 39 que também apresentou capacidade inibitória contra a cepa 3D7 in vitro, isso aqui explica para nós de que ele, tanto essa molécula quanto o seu derivado, o metabólito ativo, ele também tem atividade, o que pode sugerir o porquê que ele manteve essa capacidade inibitória em vivo ao longo lá de 9 dias após a infecção. Queria muito novamente agradecer a professora Arlene, então, pelo convite aqui para compartilhar com vocês os resultados que a gente obteve no laboratório, ao Lucas pelo apoio técnico, a todos os colaboradores desse trabalho, as agências de fomento e, por fim, e não menos importante, as pessoas mais importantes que a gente tem no laboratório, que são as pessoas que coletaram todos esses dados e que puderam aqui me dar a oportunidade de compartilhar com vocês hoje aqui. Esse aqui é o grupo em 2017, né? Aqui o Fernando, que eu falei para vocês, a Carol está aqui, o Guilherme, que hoje trabalha aqui também no laboratório fazendo doutorado, fez esse trabalho, a Mariana não estou vendo ela por aqui, e aqui o grupo em 2018 e agora mais recente em 2019, e para 2020 eu vou bater um print da tela, porque vai ser o único jeito da gente reunir o grupo, né? Então na próxima reunião eu vou fazer um print da tela e daí eu vou colocar aqui com a fotinha de todo mundo. E obviamente as agências de fomento que eu já agradeci, mas temos que agradecer novamente porque é eles que financiam. Eu agradeço então e estou aberto para questões aí se vocês tiverem, tá? E peço desculpas aí pelo tempo, que eu acho que eu estourei um pouquinho, mas é que eu me empolguei aqui com os resultados, tá certo? Então agradeço bastante a vocês e, pelo que eu entendo, eu vou responder nas questões que chegarem aqui pelo chat.
A Arlene fez uma questão aqui importante no desenvolvimento de fármacos, é a propriedade intelectual. É verdade. As marinoquinolinas foram patenteadas? Foram, Arlene, por um grupo chinês. A gente publicou o resultado. Um ano depois, mais ou menos, um grupo chinês patenteou nossas moléculas lá na China. Basicamente foi isso que aconteceu. A gente não acabou patenteando essas moléculas ainda porque elas não são as moléculas que são as mais interessantes. Entendeu? A gente tem algumas moléculas que a gente tem continuado a desenvolver, essas moléculas, principalmente aqui no doutorado do Guilherme, e a gente está com umas moléculas mais interessantes. Isso aqui todo esse trabalho que a gente fez com o grupo do Rock, ele basicamente é um trabalho que mostra que essa é uma caracterização inicial da série como sendo promissora, mas ainda não são os nossos melhores compostos, né? Como vocês viram, né, a marinoquinolina, que foi a principal aqui, a que tem essa função carbamato, é uma marinoquinolina, é o que a gente chama de composto líder, ou seja, uma molécula que tem, além da potência, ela tem seletividade e mostrou toda uma característica interessante do ponto de vista de atividade, perfil antiplasmodial e antiparasitário, in vitro e in vivo, mas ela não tem ainda as características que são interessantes para um fármaco, né? A gente precisa, por exemplo, melhorar a estabilidade metabólica dessa molécula, a gente precisa melhorar algumas propriedades farmacocinéticas dela também, por exemplo, permeabilidade, e é isso que o Guilherme está fazendo agora no doutorado, que qualificou semana passada, no trabalho dele, foi qualificado o trabalho dele de doutorado, onde a gente tem agora novas moléculas, e essas moléculas, talvez essas sim, a gente vai pensar em patentear. Helene, espero ter respondido a pergunta. Mais alguém? Imagina, eu que agradeço, Arlene. Perfeito. Então, muito obrigado você, Lucas, pelo todo apoio aí. Funcionou, quer dizer, pelo menos da minha parte aqui, funcionou tudo direitinho. Espero que tenha funcionado na parte de vocês também. Espera aí que o Marcos está fazendo uma pergunta aqui. Para a Covid-19, como podemos utilizar essas técnicas? Marcos, a gente tem um projeto hoje no laboratório, não vários, né? Que a gente está usando basicamente as mesmas técnicas, né? Agora a gente, na realidade, está aplicando isso para as proteínas do SARS-CoV-2. Então, a gente já clonou todas as proteínas do SARS-CoV-2, né? As não estruturais, todas as não estruturais, as que podem servir como alvo para o planejamento de fármacos, né? E a gente está fazendo também determinação da atividade catalítica dessas enzimas. A principal que a gente tem trabalhado no laboratório é a MPRO, que é uma protease principal, e a PLPRO, que é uma outra protease que o vírus tem. Esse trabalho agora... até aproveito que a gente teve uma proposta da CAPES aprovada no edital 11, e eu estou prospectando, estou aceitando currículos aí de alunos para fazer doutorado. A gente tem uma bolsa de doutorado CAPES, né? Aproveito para fazer uma propaganda entre vocês, e se vocês quiserem divulgar entre os seus colegas, né? Eu fiz a divulgação na SBBQ, na lista da SBBQ, na lista da SPQ, na lista da Associação Brasileira de Cristalografia. Então é um projeto que vai usar todas essas técnicas que eu comentei com vocês aqui, tanto do ponto de vista da biologia estrutural quanto do ponto de vista da química medicinal, para fazer a descoberta de novos inibidores para as proteínas do SARS-CoV-2. Envolve cristalografia, envolve bioquímica, envolve química medicinal. Então, estamos trabalhando e elas são aplicadas basicamente da mesma maneira, Marcos. A única diferença é que uma proteína é diferente que tem e um organismo diferente, mas os métodos são os mesmos que a gente usa para fazer a investigação. Certo? Espero que eu tenha respondido aí. E se vocês tiverem candidatos ou colegas aí que tenham interesse em fazer doutorado nessa área, a gente já tem uma bolsa aprovada. E hoje em dia, mesmo no nosso programa de pós-graduação, que antes sempre tinha bolsa, com essa reforma que a CAPES fez, o nosso programa de pós-graduação foi cortado mais de 50% das bolsas. Então, a gente está com um problema sério hoje de bolsa aqui no Instituto de Física, em função dessa reforma esdrúxula que a CAPES fez.
E agora qualquer bolsa está sendo muito bem-vinda, né? Sempre foi, mas agora muito mais. Tá certo? Se tiver mais perguntas, eu agradeço aí novamente o convite e a paciência de vocês por ter ouvido até o momento e eu extrapolado um pouquinho o horário, mas espero que tenha passado as informações aqui, tenha sido claro. Se vocês quiserem qualquer coisa, me escrevam depois. Se ficou com dúvida aí eu não pude sanar aqui, meu e-mail é esse aqui, tá? Só me escrever que eu respondo as dúvidas para vocês, tá certo? Beleza? Muito obrigado, então. Um bom dia para vocês e bom trabalho aí para quem conseguir estar trabalhando, que esteja trabalhando e permaneçam seguros e saudáveis. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.